Olá, estamos de volta com o nosso Sindicato na TV. O setor agropecuário tem cada vez mais destaque no cenário econômico nacional. Além de contribuir para o crescimento do país, o setor gera milhões de empregos. É um dos principais fatores para esse desenvolvimento são os sindicatos de produtores rurais, que têm forte atuação nos municípios. E para falar dessa importância, está aqui no Sindicato na TV o assessor sindical da CNA, Evandro de Deus. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Aproveitando aí que a gente conversou então com o presidente Nilton, presidente do Sindicato de Catalão no estado de Goiás, ele detalhou ali, estão em plena festa com a exposição, essa participação toda. Então, qual é a importância do sindicato? Olha só, Marcelo, a gente vê que a presença de um sindicato rural de produtores no município e esses municípios que têm sindicato rural atuante, ele desempenha um papel muito importante para a sociedade. A gente viu no depoimento do presidente que ele faz uma inclusão social com as crianças carentes, ele tem todo um trabalho, faz uma festa, e não só a festa ou as exposições agropecuárias, que trazem essa importância expressiva para o sindicato rural. Lógico que é um momento de ênfase para mostrar o trabalho que os produtores têm feito, promover os produtos que são produzidos naquele município. E o principal elo de ligação entre a sociedade e o homem do campo é o Sindicato de Produtores Rurais. Então, na missão do Sindicato Rural, ele tem essa missão de permear pelos viés político, econômico, social, de trabalho. Então, a importância do Sindicato Rural ela se faz cada vez mais presente na vida do produtor rural e da sociedade brasileira. Então, esse trabalho do presidente do Sindicato de Catalão é uma forma de demonstrar a inclusão social e o impacto que isso tem dentro do município. Então, o viés social é um deles. Então, através até mesmo da geração de emprego, num movimento como esse que vai ocorrer lá, são gerados vários empregos diretos e indiretos para atender esse público aí de em torno de 100 mil pessoas. A Exposição Agropecuária de Goiânia já chegou a movimentar mais de 250 mil pessoas no período de festa. Então, toda a estrutura da cidade, a estrutura econômica da cidade se prepara para esses momentos. Então, a atividade do sindicato na promoção social, na qualificação de pessoas, em agregar parcerias e os convênios, inclusive com as prefeituras, com as empresas ligadas ao setor, se faz desse momento um elo que fortalece a produção rural e os produtores que estão no campo, que têm a oportunidade de mostrar como tem sido feito o trabalho, qual que é a tecnologia que está sendo aplicada, o que pode ser oferecido de melhoria, troca de experiências. Então, nesse sentido, o sindicato é de extrema importância para o município. E um outro fator importante até para a gente relatar aqui é que como que isso se promove dentro do município. Então, muitas vezes o sindicato, quando ele se formata e se formaliza e cumpre toda aquela exigência legal que a gente já trabalhou aqui, ele se torna apto a fazer essas parcerias com a prefeitura, fazer o convênio com os órgãos que têm um tipo de prestação de serviço e alguns sindicatos têm contato com as câmaras municipais e aí essa câmara expede para ele uma declaração de que o sindicato é de utilidade pública e a partir daí ele pode efetuar esses convênios e parcerias com as prefeituras. Um outro papel importante que alguns sindicatos fazem é reunir os produtores rurais, as cooperativas, nos trabalhos sociais prestados pela prefeitura, que é a questão da alimentação na escola, o convênio, fornecimento do leite, de alguns artigos, inclusive do hortifruti granjeiro, que é fornecido para as escolas na produção do lanche. Então, tem várias parcerias que são feitas pelos sindicatos com a prefeitura que ajuda a desenvolver tanto o aspecto econômico, social, educativo e trabalhista do município. Agora, Evandro, é interessante isso, porque esse papel, ele fundamenta também essa aproximação do rural com o urbano em todas essas características sociais e econômicas. Sim, Marcelo, se a gente for analisar de um modo global, dentre as atividades que a gente tem de prestação de serviço da indústria, do comércio e da produção, a gente pode identificar que no momento, igual a gente vive um momento de crise, a gente tem 25% do agro contra 75% das demais atividades. Mas todas as demais atividades dependem da produção agrícola, dependem do alimento.
Então, muitas vezes, no momento de crise, você pode até ficar sem ter um carro novo, mas você não fica sem alimentação. Então, a sociedade começa a enxergar a importância disso e é um momento importante o sindicato ter um papel também de demonstrar que esse produtor rural hoje, ele não é aquele rótulo negativo que foi passado durante um tempo, que ele é o desmatador, que ele só quer passar inseticida na produção, oferecer produto de má qualidade, e isso não é a realidade. O produtor rural ele tem um papel importante na sociedade, inclusive disso, da responsabilidade daquilo que ele produz e que chega na mesa do brasileiro com a melhor qualidade possível. Então, a intenção do produtor rural, muita gente fala assim, o produtor quer oferecer somente a renda e tudo. Não, ele quer qualidade na produção, ele quer produzir mais, ele quer produzir melhor, produzir com qualidade, ele precisa do meio ambiente. Todos os produtores que estão organizados dentro do nosso sindicato têm as informações necessárias, têm condições de buscar essas informações na renovação de nascentes, como tratar toda a questão dos extratos e substratos que são gerados na atividade rural, como proceder, a questão da valorização do trabalhador rural, sabe? Então a gente passa a desmistificar aquilo que era ruim no campo. E imaginar que no trabalho degradante, outro elo importante do sindicato são nas relações de trabalho, no cumprimento das normas trabalhistas, na hora que ele regulamenta a questão do contrato de trabalho, dos horários, quando ele faz uma convenção coletiva para adaptar a realidade do homem do campo com a realidade e a força de trabalho, em respeito ao trabalhador rural, em respeito ao homem do campo. Então, essas parcerias e esse entendimento e o papel social do sindicato, cada vez mais ele se faz necessário. Porque quem tem legitimidade para isso, para fazer uma convenção coletiva, onde vai melhorar a relação do homem do campo com o trabalhador do campo, gerando serviço e produtos para a sociedade, a responsabilidade social do produtor rural, ela se torna muito mais amparada quando ele está junto de um sindicato. Então, o sindicato ele tem esse papel de promover o associativismo no sentido de melhorar, de enxergar as necessidades da sociedade como um todo, não só a rural. Então, esse elo do homem do campo com a sociedade, até em matéria de segurança pública, o sindicato tem uma importância. Eu posso até te citar um exemplo de um presidente do sindicato que disse que tinha dificuldades de manter a integridade do material que estava depositado dentro das fazendas, insumos e outras coisas que estavam armazenados, e que a prefeitura não tinha condição de fazer a segurança dessas propriedades. Eu me recordo que em Alto Noroeste, São Paulo, no prazo de uma semana tiveram mais de 16 propriedades que tiveram bens furtados, entre máquinas, implementos agrícolas, e o prefeito tinha dificuldade de manter isso. Ele tinha um efetivo policial, mas não tinha viatura. Então aí o presidente do sindicato reuniu os produtores e falou assim, olha, nós estamos com um problema. Qual que é a solução? Em conjunto com o sindicato, os produtores se uniram. Então, daí, eles conseguiram comprar 3 viaturas, 3 caminhonetes e fizeram a doação para a prefeitura, que forneceu o efetivo policial para fazer a segurança rural. Então, o sindicato tem essa capacidade e a necessidade de se preocupar com esse homem do campo. Então, automaticamente, até as pessoas, tanto os empregados, os trabalhadores, os proprietários que estão no campo, que têm a sensação já de segurança que é feito e que pode ser articulada pelo sindicato rural junto à prefeitura, desempenha esse papel. Então, quando esse homem do campo passa a ter mais segurança para o trabalho, para a renda, então ele vê a importância do sindicato rural. Agora, Evandro, isso é importante, aproveitando com todas essas vantagens, realmente, a importância de ter um sindicato. E aqueles municípios que ainda não têm um sindicato, qual é a recomendação, quem que eles procuram, os produtores, para, então, fundar um sindicato? A primeira necessidade desse município, onde não tem sindicato, você dá um primeiro passo, que é formatar o associativismo, ou seja, cria-se uma associação de produtores, e a partir desse momento ele procura a Federação da Agricultura do Estado, Marcelo, para ver a condição, primeiro, da viabilidade econômica e estratégia do cenário daquele município dentro do cenário rural, da atividade econômica daquele município. Então, talvez tenham produtos que ele pode começar a promover através de associações e, quando isso
se tornar maior e ele vê a necessidade de formalizar o sindicato, saber se aquele município tem condições disso ou se ele pode agregar um outro sindicato. Muitas vezes ele pode se aproximar de um sindicato que já existe e complementar a base territorial desse sindicato. E aí ter o serviço prestado para ele. Ok, então estão aí as dicas. Evanderson de Deus, assessor sindical da CNA, muito obrigado pela participação. De nada, Marcelo, eu que agradeço aos telespectadores, produtores rurais e dirigentes sindicais.